Onde, aonde. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Se você tem dúvidas com relação ao uso dos termos onde e aonde, você está no lugar certo. Vamos resolver isso agora. Fique atento ao verbo. Se ele exigir a preposição em, você vai usar o termo onde. Se ele exigir a preposição a, você vai usar o termo aonde. Vamos ver exemplos para explicar isso melhor. Vamos lembrar desse esquema. Se o verbo pedir a preposição em, você vai usar o termo onde. Se o verbo pedir a preposição a, você vai usar o termo aonde. Vamos aos exemplos. Onde você mora? Quem mora, mora em algum lugar. Você nota que o verbo morar, ele pede a preposição em. Por quê? Porque quem mora, mora em algum lugar. Se o verbo pede a preposição em, o termo que você deve usar é onde. Outro exemplo. Não sei onde ele colocou as chaves. Quem coloca, coloca algo em algum lugar. O verbo colocar pede a preposição em. Quem coloca, coloca algo em algum lugar. Se o verbo pede a preposição em, o termo que você deve usar é onde. Outro exemplo. Quero saber onde está o celular. O que está em algum lugar. Você nota que o verbo estar pede a preposição em. O que está em algum lugar. Se o verbo pede a preposição em, o termo que você deve usar é onde. Mais exemplos. Aonde você vai com tanta pressa? Quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir, ele pede a preposição a. Quem vai, vai a. Se o verbo pede a preposição a, o termo que você vai usar é aonde. Outro exemplo. Não sei aonde ele quer chegar. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar, ele pede a preposição a. Quem chega, chega a. Se o verbo pede a preposição a, o termo que você vai usar é aonde. E o último exemplo. O lugar aonde vou não aceita animais. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir. Quem vai, vai a. Se o verbo pede a preposição a, o termo que você vai usar é aonde. Cuidado com a regência dos verbos ir e chegar. Foram os exemplos que eu dei anteriormente. Esses dois verbos, eles pedem a preposição a. Ir a algum lugar, chegar a algum lugar. Irei à academia, iremos à festa. Cheguei à academia, chegamos à festa. No registro informal da língua, é muito comum encontrarmos as pessoas falando irei na academia, irei na festa, cheguei na academia, chegamos na festa. Na oralidade, na linguagem coloquial, isso é aceito, mas na norma culta da língua, de acordo com as regras gramaticais, o correto é ir a, chegar a. Sempre com a preposição a. Uma outra maneira para saber usar onde e aonde é perceber se o verbo indica noção estática ou noção dinâmica, de movimento. Guarda então esse esquema. Se o verbo apresentar uma noção estática, você vai usar onde. Se o verbo apresentar uma noção dinâmica, ou seja, de movimento, você vai usar o termo aonde. Por exemplo, estou onde quero na empresa. Você nota que o verbo estar, ele indica noção estática. A pessoa está.
Não precisa de movimento nenhum, é uma noção estática, uma noção ali parada. Ele está onde quer na empresa. Se você for perceber também, se você usar o verbo estar, você vai ver que o verbo estar, ele pede a preposição em. Quem está, está em algum lugar. Então, se o verbo pede a preposição em, você deve usar onde. Então, nesse caso aí, você poderia usar os dois esquemas. Ver se o verbo pede a preposição em ou se o verbo indica a noção estática. Vamos ver o outro exemplo. Aonde você vai nas próximas férias? O verbo ir, ele indica uma noção dinâmica. Quando você vai a algum lugar e quando você precisa realizar um movimento. É um verbo que apresenta uma noção dinâmica, porque ele precisa de um movimento para ocorrer. Por isso que você tem que usar o termo aonde. E se você também for usar o esquema da preposição, você vai ver que o verbo ir, quem vai a algum lugar. Ele pede a preposição a. Se pede a preposição a, você precisa usar o termo aonde. Uma coisa importante. Lembre-se de que o termo onde só deve ser usado para se referir a lugar. Só para se referir a lugar. Veja o exemplo. A cidade onde você vive é muito pacata. Está certa. Essa frase está certa. Por quê? Porque o termo onde está se referindo à cidade. E cidade é um lugar. Então está certa essa frase. Agora o outro exemplo. A situação onde me encontro é complicada. Você vê que o termo onde está se referindo à situação. Agora eu vou te perguntar, a situação é um lugar? Não, não é um lugar. Então você não pode usar o termo onde. A forma correta dessa frase seria: a situação em que me encontro é complicada. Vamos agora fazer uns exercícios para fixar tudo isso que a gente aprendeu. Vamos lá. Aonde você pretende chegar com essa atitude ou onde você pretende chegar com essa atitude? Qual você acha que é a resposta correta? Onde ou aonde? Lembra que no início da aula eu falei para você que você tem que olhar para o verbo? Pretende chegar. No caso aí a gente tem uma locução verbal. Quem pretende chegar a algum lugar. Quem chega a algum lugar. Se o verbo chegar pede a preposição a resposta correta é aonde você pretende chegar com essa atitude. Então, número 1, aonde? Vamos lá, número 2. Ele não viu onde o filho foi ou aonde o filho foi. Qual você acha que é a resposta? Vamos olhar o verbo. Foi é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Se o verbo pede a preposição a, você deve usar o termo aonde. Então a resposta é: ele não viu aonde o filho foi. Não sei onde te encontrar ou não sei aonde te encontrar. Vamos olhar o verbo. Quem encontra algo. Então você vê que nesse caso aí você não vai poder fazer o esquema da preposição a ou em, porque esse verbo nem pede preposição. Então vamos ver a noção estática ou dinâmica. Encontrar. Encontrar é um verbo estático. A pessoa encontra. Então, a resposta correta é: não sei onde te encontrar. Número 4. Onde nos leva com tanta rapidez? Aonde nos leva com tanta rapidez? E aí, agora, qual é a resposta correta? Onde ou aonde? Vamos olhar o verbo? Verbo levar. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Não é isso?
Quem leva, leva alguém ou alguma coisa a algum lugar. Se leva a algum lugar, o verbo pede a preposição a. Se esse verbo pede a preposição a resposta é aonde nos leva com tanta rapidez? Número 5. A casa onde ela mora é muito longe ou a casa aonde ela mora é muito longe? Qual é a resposta correta? Qual que você acha que é a resposta correta? Vamos olhar o verbo. Morar. Quem mora, mora em algum lugar. Se o verbo morar pede a preposição em, você vai usar o termo onde. A casa onde ela mora é muito longe. Então, a resposta correta é onde. Nesse caso, você também pode ver a noção estática do verbo morar. Morar é um verbo que tem uma noção estática. Vamos continuar. Número 6. Você sabe me dizer onde ou aonde meus pais foram? Qual é a resposta correta? Vamos analisar o verbo. Vamos primeiro olhar para o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Foram. É o verbo ir. Meus pais foram. Meus pais foram a algum lugar, porque é o verbo ir. Ir a. Lembra? Se o verbo foram pede a preposição a, o termo que você tem que usar é aonde. Você sabe me dizer aonde meus pais foram? Número 7. Ela nasceu no hospital onde ou aonde minha mãe trabalha? Qual é a resposta correta? Onde ou aonde? Vamos olhar o verbo. Trabalha. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. O verbo trabalhar, ele pode receber a preposição em. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Se esse verbo pode receber a preposição em, o termo que você tem que usar é onde. Ela nasceu no hospital onde minha mãe trabalha. Número 8. Você sabe onde ou aonde existe uma cachoeira aqui perto? E aí, qual é a resposta correta dessa frase? Onde ou aonde? Vamos ver. Você sabe onde existe uma cachoeira aqui perto? A resposta é onde. Por quê? Aqui você tem o verbo existir. Se existe uma cachoeira em algum lugar. Existe em algum lugar, não é isso? Então, se esse verbo ele pede a preposição em, ele aceita a preposição em, o termo que você vai usar é onde. Você sabe onde existe uma cachoeira aqui perto? Uma cachoeira existe em algum lugar. Então, você deve usar o termo onde, pois o verbo existir, ele aceita a preposição em. Número 9. Minha mãe não sabia onde ou aonde meu pai tinha ido. Qual é a resposta correta? Vamos olhar o verbo. Nesse caso, nós também temos uma locução verbal, tinha ido. Vamos olhar para o segundo verbo dessa locução verbal. Ido é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Ir a algum lugar. Meu pai tinha ido a algum lugar. Se o verbo pede a preposição a, o termo que você vai usar é aonde. Minha mãe não sabia aonde meu pai tinha ido. E número 10. A praça onde ou aonde eu corro é bem extensa. A praça onde eu corro é bem extensa. Quem corre, corre em algum lugar, né? Quem corre, corre em algum lugar. A praça onde eu corro é bem extensa. Então, se o verbo aceita a preposição em, você deve usar o termo onde. A praça onde eu corro é bem extensa.
Coloquei aqui o gabarito para a aula ficar mais organizada. Caso não tenha dado tempo de você pegar alguma resposta do exercício anterior, aqui está o gabarito. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. E se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula!